Olá, meu nome é Nice e sejam bem-vindos a mais um áudio aqui para o canal. E hoje nós teremos o capítulo 7 do livro Bairro dos Estranhos. Mas, antes de eu começar a leitura, já conto com seu apoio, deixando seu gostei, um comentário, compartilhando os áudios. E se você está chegando agora, está gostando do canal, se inscreva. Gente, não custa nada para você, tá? Isso tudo é de graça e para mim tem muito valor. Então deixe seu apoio no canal, me ajude a fazer o canal crescer, fazendo com que esse conhecimento chegue a mais pessoas, certo? Você vai estar me ajudando muito e desde já eu deixo minha gratidão para cada um de vocês, certo? Então, antes de eu começar a narração do novo capítulo, já vou deixar um breve resumo do capítulo anterior. No capítulo anterior, Clotilde, a mulher desmemoriada, começa a trabalhar com Conceição, a mulher que lhe dá abrigo. Mas ela ainda está muito preocupada e passa vários momentos se olhando no espelho, pois ainda não se reconhece. Ela tem muita curiosidade com respeito ao barracão e comenta com Afonso sua curiosidade e diz a ele que gostaria muito de saber o que tem lá dentro. Clotilde imagina 1000 coisas dentro do barracão, como paredes escuras, velas, imagens horrendas. Quando Afonso abre a porta e ela entra e vê suas paredes brancas e apenas fileiras de banco, se surpreende, pois ela percebe o quão simples são todas as coisas ali. Afonso o convida para participar da reunião à noite e ela aceita. Lá, ela recebe um passe e quando sai, sente-se muito bem. Agora que você recordou do capítulo anterior, vamos para o capítulo 7 do livro Bairro dos Estranhos. Finalmente, o ônibus estaciona no centro de pequena cidade e todos descem. Atílio pergunta as horas ao amigo, e este lhe informa serem 3 da tarde. O senhor poderia explicar-me como chegar no bairro dos Estranhos? É uma longa caminhada, e acredito que o senhor levará perto de umas 2 horas para chegar até lá. Não tem importância, estou acostumado a andar. Pois bem, vá por esta rua até o fim e vire à direita. Na primeira esquina, desça à esquerda e encontrará uma estrada de terra. É só segui-la, atravessará uma linha férrea e passará de frente a um cemitério. Mais à frente encontrará a entrada do bairro. Não tem onde errar, é só seguir a estrada. Muito obrigado, meu senhor, e Deus lhe pague pelo bolo. Não há por que agradecer, meu amigo. E boa sorte. Obrigado. Dizendo isso, Atílio põe-se a caminho, de mãos dadas com a menina. Já estão caminhando há cerca de 1 hora, quando atravessam a linha de trem, e Atílio começa a carregar a filha, que já está cansada de tanto andar. Mais meia hora, e passam de frente ao pequeno cemitério. Algumas pessoas estão saindo de lá e entrando em seus carros. Pelas expressões fisionômicas, tudo indica que foram depositar ali restos mortais de algum parente. Para que não tenha dúvidas quanto ao caminho, Atílio pergunta a uma senhora gorda como fazer para encontrar o bairro dos Estranhos. O senhor vai andar por mais uns 20 minutos e então verá uma estradinha à direita que atravessa uma pequena mata. Depois de uns 200 metros estará no bairro. Muito obrigado. O senhor tem coragem de ir lá? Pergunta uma outra senhora. Por quê? Deus me livre, responde entrando no carro. Atílio espera que os carros partam e continua a caminhada, um pouco apreensivo agora. Apesar de seu companheiro de viagem ter lhe dito que os moradores do bairro são pessoas voltadas para o bem, começa a sentir um certo receio, pois sempre temeu um pouco essa história de espiritismo. Mas sabe também que já se envolveu bastante com isso, principalmente no episódio em que Lucinha se perdera.
Teria sido mesmo Eneida quem auxiliara aquele jovem a encontrá-la? E quanto a Sebastião? Presumia que ele não seria um simples mortal. Outras dúvidas também o assaltam. Quantas pessoas já se encontraram em situação como a dele, sem que fossem socorridas, talvez, por forças sobrenaturais? Por que ele, Atílio, teria sido tão auxiliado? Que religião estranha seria essa de se comunicar com espíritos? Que bruxarias fariam tais pessoas, moradoras do bairro? Caminhando, seus pensamentos se embaralham e continua a jornada, apenas porque não vê outra solução para ele e a menina. Também porque, apesar de tudo, confia muito em Sebastião. Finalmente, encontra o desvio da estrada que corta uma pequena mata e segue em frente, passando por uma variante que desce de maneira íngreme à sua direita. Mais uns 100 metros e adentra o bairro. Impressiona-se com o número de casas dispostas em semicírculo e com aquele barracão ao centro. Lucinha, por sua vez, fica encantada com o jardim cheio de flores. De onde está, olha para trás, por onde havia chegado, e, por uma pequena brecha entre as árvores, avista uma grande horta, percebendo vultos de muitas pessoas trabalhando. Para ir-se até lá, deduz que teria que pegar aquele caminho que havia no meio da mata que atravessara. É aqui que vamos morar, papai? Acho que sim, filhinha. Você gosta do lugar? Tem um jardim muito bonito. Não se vê ninguém nas ruas, ouvindo-se apenas algumas vozes femininas e infantis, vindas dos quintais das casas, donde supõe que os homens estão trabalhando neste momento. Volve novamente o olhar para o barracão, tentando imaginar o que haveria lá dentro, pois a porta está fechada. O senhor deseja algo ou procura alguém? Atílio vira-se assustado e dá de cara com um homem de aproximadamente 30 e poucos anos, expressão serena e um sorriso nos lábios. Estou procurando um homem chamado Afonso. Sim, sou da capital, sabe, e um velho de barbas chamado Sebastião pediu-me que procurasse seu Afonso para que me auxiliasse. Sebastião? Não conheço ninguém com esse nome. O senhor tem certeza? Eu e minha filhinha estávamos passando por sérias dificuldades, inclusive fome, e esse senhor, chamado Sebastião, nos auxiliou muito e aconselhou-me a vir para cá, afirmando que poderia arrumar serviço nesse bairro. Comprou as nossas passagens e disse que poderíamos ficar morando em sua casa. Em sua casa? Espere um pouco. Oh, meu Deus! O que foi? Venha comigo, vamos falar com meu pai. Seu pai? Sim, Afonso é meu pai. Seguem então em direção a uma casa igual às demais, pois todas são bastante parecidas. Lá dentro, tudo é simples e muito pobre, porém, Atílio pode perceber a limpeza e o asseio dos poucos móveis que ali se encontram. Convidado, senta-se em uma cadeira, que o rapaz lhe oferece. Como é seu nome? Atílio do Carmo. Muito prazer, meu nome é Armando. Fique à vontade, que vou chamar papai. Dizendo isso, sai da pequena sala, atravessa uma cortina colorida, confeccionada com tira de plástico, que separa parcialmente o cômodo contíguo, o qual Atílio imagina ser a cozinha por causa de um velho guarda-comidas que dá para ver e pelo barulho de panelas e do crepitar do fogo de um fogão a lenha. Logo a seguir, e depois de duas crianças virem dar uma espiada na estranha visita, Armando volta à sala, acompanhado de um velho bastante simpático, de cabelos, barba e bigode grisalhos. Era, na verdade, bastante parecido com Sebastião, porém um pouco mais baixo. Bom dia, senhor. Atílio levanta-se para cumprimentá-lo e o velho o faz sentar-se. Meu nome é Afonso. O meu é Atílio, Atílio do Carmo. O senhor é o chefe do bairro? Pergunta-lhe timidamente. É mais ou menos isso, responde-lhe o velho, com um sorriso.
Administrador seria o nome correto. Talvez o senhor não saiba, mas nesse bairro vivemos num tipo de sociedade mais ou menos tribal, se me permite a comparação, e temos, por norma, seguir ou pelo menos apreciar, com todo o respeito, os conselhos da pessoa mais velha dentre nós. Atualmente, eu sou aquele que, juntamente com outros, também idosos, administra o lugar. Armando contou-me que foi Sebastião quem os enviou a nós. Sim, quero que saiba que faremos todo o possível para auxiliá-lo e a sua filhinha, mas espero que entenda que terá que nos contar como foi que conheceu Sebastião. Conto sim, responde Atílio, já mais aliviado com a possibilidade de ali resolver os seus problemas. E detalhadamente conta praticamente toda a sua vida, desde que se casou, os estudos que fizera, sem poder aproveitá-los, a morte da esposa e da cunhada, a perda do emprego e os episódios de Eneida, que aparecera ao jovem, e de Sebastião, incluindo o que se passara na igreja e no banco da praça. Muito bem, seu Atílio, nós vamos ajudá-lo. O senhor e sua filha serão acomodados na casa de Sebastião e trabalhará conosco, na horta. Porém, devo preveni-lo de que caberá ao senhor a sua permanência aqui. Nesse bairro, todos se respeitam de maneira cristã e fraterna, ajudam-se mutuamente. Eu compreendo e farei todo o possível para não decepcioná-los. Tenho certeza de que aprenderei logo o serviço. Acredito no Senhor. Por hoje, permanecerá conosco até que algumas mulheres arrumem, da melhor maneira possível, a casa de Sebastião, que há muito tempo não é habitada. Amanhã de manhã conhecerá o serviço e à noite poderá mudar-se para sua nova moradia. Enquanto trabalhar, sua filhinha poderá ficar em minha casa e minha esposa e minha nora tomarão conta dela. Quanto às refeições, podem tomá-las aqui também. Agora devem tomar um bom banho. Arranjarei algumas roupas para vocês. Deus lhe pague, meu senhor, diz Atílio entre lágrimas de emoção. Que felicidade estou sentindo! E abraçando a filha, exclama: Filhinha querida, já temos um lar para morar. Atílio, diz Afonso docemente. Esta é a primeira lição que aprende com esse nosso povo, o de auxiliar sempre aos necessitados. Atílio fica olhando para o velho e para o jovem, meneando a cabeça em sinal de reconhecimento. Passados alguns segundos, nos quais consegue controlar a emoção, pronuncia-se. Seu Afonso, se me permite, gostaria de fazer-lhe uma pergunta. Pois faça, Atílio. O senhor crê que tenha sido minha cunhada quem apareceu ao jovem para ajudar-nos? Talvez. Acredito que sim. E Sebastião? Quem é Sebastião? Armando disse não conhecer ninguém com esse nome. Por outro lado, ele disse ao senhor que foi Sebastião quem me enviou para cá. Ele conhece sim, apenas não se lembrou. E quem é ele? Atílio, existem certas coisas neste bairro, mais conhecido pelas pessoas da cidade como o bairro dos estranhos, que, infelizmente, não podemos comentar abertamente. Não iriam entender e nem aceitar, nem mesmo o senhor. Como assim? Você pertence ou segue alguma crença religiosa? Na verdade, não. Cumpro algumas obrigações aprendidas em religiões diversas que tentei seguir, mas devo confessar que ainda estou procurando uma verdade sobre a vida e a morte. Apenas nunca soube por onde começar. Infelizmente, não posso explicar-lhe quase nada a respeito de Sebastião, com apenas meia dúzia de palavras, mas se o senhor estiver realmente interessado em conhecê-lo e descobrir também nossa maneira de ver a vida e encarar a morte, poderemos ajudá-lo. Gostaria muitíssimo, mas por favor, não poderiam dizer-me ao menos se Sebastião é real ou não passou de uma visão para mim? Afonso sorri diante da insistência de Atílio. Com o passar do tempo, saberá a verdade a respeito desse homem.
Por enquanto, procure cultivar uma das virtudes essenciais ao desenvolvimento do ser humano, que é a paciência. Não se precipite, aprenderá muita coisa aqui. Dizendo isso, Afonso leva-os para conhecer a esposa, a nora e as crianças, filhas de Armando. A seguir, convida Atílio a tomar um banho e a banhar a menina, dando-lhes roupas limpas e asseadas. Naquela noite, depois do jantar, são acomodados na pequena sala da casa e Atílio e Lucinha adormecem cedo e profundamente, por causa do enorme cansaço que sentem. O bairro não possui energia elétrica e do lado de fora de cada casa um lampião é aceso para iluminá-las por fora. Na manhã seguinte, Atílio é levado a conhecer a lavoura, onde lhe é explicado o serviço que terá que fazer a partir do dia seguinte, pois pretendem que naquela mesma tarde já procure adaptar-se à sua nova moradia. Lucinha está numa alegria que emociona o coração de Atílio, brincando com as crianças da casa de Afonso. À tardezinha, reúne-se as outras no jardim do bairro. A casa que Atílio e a filha habitarão já está limpa e mobiliada apenas com móveis essenciais. 2 camas no único quarto, mesa e cadeiras na sala e na cozinha, onde há também um fogão a lenha, feito de alvenaria. O banheiro situa-se do lado de fora, num coberto adjacente. Tudo aquilo, pensa Atílio, serve-lhe como uma grande lição, pois quanto não desejara um lar melhor do que aquele que habitara, quando Rosalina era viva. E agora, depois de passar por tantas privações, aquela pobre casa é para ele um verdadeiro palácio que lhe dá paz e tranquilidade. À noite, após jantar com Afonso, este o acompanha de volta à sua casa. Depois de acomodarem Lucinha para dormir, os dois saem para fora, para poderem conversar um pouco. Luzes tênues teimam em escapar, bruxuleantes pelas janelas das casas. Recorda-se então Atílio de sua infância passada em uma fazenda, onde seus pais eram pobres lavradores, e uma sensação de muita calma e paz invade-lhe o ser. Seu Afonso, interrompe o silêncio. Gostaria de aprender alguma coisa a respeito da religião que vocês professam. Seu Afonso, depois de pesar as palavras que iria proferir, responde-lhe com uma pergunta. Atílio, diga-me uma coisa. Você acredita realmente em Deus? Acredito sim, apesar de não conseguir imaginá-lo. Pois bem, até hoje, nenhuma religião, nenhum filósofo ou pensador, e nem a nossa religião, conseguiram encontrar definição para Deus, explica Afonso. Cremos nele e acreditamos em uma força superior, e observando as que nos rodeiam, a natureza, o próprio homem e os fatos e acontecimentos, chegamos, como todo mundo, à conclusão que essa força superior que chamamos Deus existe e é toda bondade e amor. Também concordo com isso. Então, se acreditamos em um Deus amoroso, bondoso, o vemos no nosso dia a dia, as diferenças sociais, materiais e de saúde que existem por aí. Podemos, sem sombra de dúvida, acreditar que a vida não pode terminar com a morte do corpo material. Deus seria injusto se aleatoriamente fizesse com que uns nascessem em berço de ouro, com todas as regalias, e outros nascessem favelados, com problemas de toda sorte, materiais, de saúde, etc. Como explicar os aleijados de nascimento? Como explicar países com melhores condições de vida e outros onde a miséria, a fome e a doença imperam? Por que nasci aqui e ele lá? E como entender isso? Gostaria que você mesmo raciocinasse a respeito e tirasse suas próprias conclusões. Aliás, essa é a base do ensinamento aqui. Nada é imposto. O interessado tem toda a liberdade de perguntar e raciocinar por si próprio. Se um dia ele chegar a abraçar o nosso caminho e trabalho, será por total convicção de sua parte. Porém,
Deve estar sempre ciente de que é um eterno aprendiz nesta escola de Deus, que se chama Universo. Vou lhe dar algumas diretrizes para que possa começar a entender as desigualdades de condições entre os homens. E que diretrizes são essas? Você encontrará uma grande fonte de estudo e reflexão, imaginando uma escola e um pai de família, com muitos filhos, sendo que esse pai é justo, bom e enérgico, no bom sentido de educar. Uma escola e um pai de família, justo, bom e enérgico. Sim, agora, quanto ao pai de família, eu me refiro a enérgico com um amor, enérgico, visando o aprendizado, a educação e o bem-estar de seus filhos. Eu vou raciocinar sobre isso. Não tenha pressa em tirar conclusões. Pense bastante no assunto e pode ter certeza de que, com a boa intenção de seu raciocínio, a verdade desabrochará límpida e facilmente. Agora vou descansar e aconselho você a fazer o mesmo, pois amanhã começará seu trabalho na lavoura. De manhã, José virá acordá-lo. Vá com sua filha até minha casa, onde se alimentarão. Enquanto estiver no serviço, a menina ficará conosco. Mais uma vez, Deus lhe pague, e a todos desse bairro, por nos acolherem. Tenho certeza de que seremos todos recompensados um dia. Boa noite, Atílio. Boa noite. Atílio entra em casa e vai diretamente para o quarto, onde, pela tênue luminosidade que entra pela janela, oriunda do lampião externo, admira a querida Lucinha, que dorme tranquilamente. Ajoelha-se ao lado da cama da filha e faz sentida prece de agradecimento por todas as dádivas recebidas, não se esquecendo de incluir na sua mensagem a Jesus um pensamento de amor e gratidão a Rosalina, Eneida e Sebastião. A seguir, deita-se e dorme rápida e profundamente. Na manhã seguinte, é acordado por José, que o chama através das frestas da janela. Levanta-se rapidamente e, acordando a menina, dirige-se à casa de Afonso. No caminho, encontra José que, sentado no alpendre da casa, diz que vai esperá-lo tomar a refeição para depois seguirem para o trabalho. Na casa de Afonso, a mesa está posta e toma um café com leite e pão torrado. Atílio, devo explicar-lhe alguma coisa antes que comece a trabalhar. Pois não. Aqui no bairro, além de hortaliças, plantamos também arroz, feijão, batata e outros produtos que nos alimentam. Além disso, possuímos algumas cabeças de gado que nos dão o leite. Na verdade, pouco temos que comprar. Você trabalhará juntamente com José na manutenção e limpeza dos currais e em outros serviços que forem surgindo oportunamente, pois a ociosidade não existe entre nós. Como você é viúvo, tomará todas as refeições em minha casa, e Lucinha ficará o dia todo sob os cuidados de minha esposa e de minha nora. Nem sei como agradecer. Não se preocupe com isso. Devo dizer-lhe também que receberá um pequeno salário para que possa comprar roupas e quaisquer outras coisas que desejar. Com o passar do tempo, poderá vir a ganhar mais, desde que se esforce para isso. Em nosso sistema, sabemos gratificar os mais esforçados. Devo preveni-lo, no entanto, que aqui a inveja, o ciúme e o melindre não devem encontrar guarida no coração dos moradores do bairro. Compreendo. Seja humilde e simples, somente assim encontrará a verdadeira felicidade. Mais uma vez, Deus lhe pague. Agora, vá para o trabalho e que Jesus o acompanhe. Atílio segue José, atravessam metade da mata e caminham por uma variante em declive. De onde está, pode avistar os homens que já começam a capinar extensa área onde estão plantadas verduras de várias espécies. Mais à frente, já no terreno plano, avista a grande plantação de tomates. Caminham mais um bom pedaço de chão e viram à esquerda, onde, depois de algumas árvores bastante copadas, existe um pasto e um curral feito de enormes troncos de madeira.
As vacas, naquele momento, já estão pastando sob o sol, e José lhe dirige então a palavra, explicando o trabalho a fazer. Neste horário, a turma dos ordenhadores já terminou suas tarefas e resta-nos limpar o curral e transportar os restos fecais dos animais para aquele outro local. Esse esterco é aproveitado, em determinada época do ano, para enriquecer a terra. Dizendo isso, entrega a Atílio as ferramentas e explica-lhe como manejá-las. Nunca em toda a sua vida Atílio trabalhou com tanto empenho e entusiasmo, visto que aprendeu a valorizar ainda mais o trabalho, pois que viveu na própria carne o que é ser um desempregado. Quase não percebe o tempo passar e está totalmente molhado de suor quando José o chama para o almoço. Chegando em casa de Afonso, grande alegria e emoção o acometem ao ver Lucinha com a felicidade estampada no rosto, brincando com velha boneca e com as crianças, filhas de Armando. A menina, quando o vê, lhe sorri e pergunta: Vamos ficar sempre morando aqui, papai? Se você quiser, experimenta Atílio. Nunca mais quero ir embora, a não ser quando for para nos encontrarmos com mamãe. Um dia iremos nos encontrar com ela. Lucinha apenas sorri. Durante o almoço, Atílio pergunta a Afonso sobre Armando, e este lhe explica que o filho e mais outros 2 homens são os encarregados do transporte das verduras até determinado local na cidade, onde conduções de municípios da região vêm buscar os produtos. Atílio tem muitas indagações a fazer com referência à vida do bairro, mas resolve esperar que as oportunidades de elucidação apareçam, naturalmente, pois teme ser importuno com perguntas e mais perguntas. Terminando o almoço, volta ao trabalho, que se prolonga até às 17h30. Está com o corpo exausto, mas com o coração leve, pois todas as suas preocupações já não existem mais. Chegando ao bairro, vai direto para sua casa, onde toma um banho e troca de roupas. A seguir, dirige-se à casa de Afonso para rever Lucinha. Papai! Grita a menina quando o vê e corre ao seu encontro. Atílio a abraça. Como você está cheirosa, filha! Tia Teresa deu um banho em mim. Ela é muito boazinha, papai. Você brincou bastante? Brinquei. A Elsa tem uma boneca e um fogãozinho, e a Rita tem uma bola. As crianças estão se dando muito bem, Atílio, diz Afonso, que saindo da casa vem ao seu encontro. E quanto ao seu trabalho, está gostando? Estou muito feliz e agradecido. Depois de jantar, Atílio, Afonso e Armando sentam-se do lado de fora da casa e ficam conversando, enquanto as crianças brincam mais um pouco no jardim do bairro. Nesse momento, chega José, que vem dar ciência a Afonso sobre providências que terá que tomar quanto ao serviço a ser realizado no dia seguinte. Estão conversando quando chegam 2 meninos, filhos de José, um de 7 anos e outro de 6. Papai, diz o maior, trouxe o boletim de notas da escola. Deixe-me ver. José examina atentamente as notas do filho e mansamente lhe admoesta. Paulinho, suas notas este mês não estão muito boas. O menino abaixa os olhos envergonhado. Precisa esforçar-se e estudar mais. Sim, papai. O outro pequeno encosta-se ao pai e exclama. Eu vou estudar bastante quando for à escola. Isso mesmo, Tico. Aprova José e, olhando para o outro filho, continua. O Paulinho também estuda bastante. Apenas tem que se esforçar um pouquinho mais. Vou aprender a ler e a escrever? Pergunta Tico. Vai. A professora é boazinha? É, não é, Paulinho? É sim. O que é nota, papai? A nota é o número que significa o quanto o aluno aprendeu. Não entendo. Os homens sorriem quanto à ingenuidade do pequeno, mas José continua pacientemente. Na escola, você vai aprender a ler e a escrever.
mas tem que mostrar para a professora que realmente aprendeu tudo direitinho. Então, você ganhará todo mês um número que significa o quanto aprendeu. No fim do ano, se tiver aprendido bem, será aprovado e começará a aprender coisas novas no ano seguinte. Se não aprendeu tudo o que tinha que aprender, então terá que tornar a estudar tudo de novo. Tudo de novo? Tudo de novo. Que chato! Todos riem. Vou estudar bastante, viu, pai? Promete Paulinho. Tenho certeza disso. Agora vão brincar. Afonso dirige significativo olhar para Atílio, como a lembrar-lhe do tema proposto na noite anterior. José, pergunta Atílio, que relação você vê entre a escola e a vida? José olha para Afonso e este lhe anima a responder. Dê sua opinião, José. Bem, Atílio, gostaria que o raciocínio fosse seu. Por que você me faz essa pergunta? É algo que ando matutando. A gente ouve falar muito que a vida é uma escola, que estamos sempre aprendendo nesta escola da vida. Aliás, uma expressão muito usada. De fato, há muita verdade nisso, responde José, que depois de meditar um pouco recomeça. Agora, vamos raciocinar um pouco. Se a vida é um curso, que duração você acha que ele tem? Bem, talvez a vida toda. Mas e se conseguirmos aprender? Aí depende. Depende de quê? Do que teríamos que aprender, acho. Digamos que a vida fosse uma escola do ponto de vista religioso, onde teríamos que aprender a ser bons e criativos para com o próximo, e que fôssemos reprovados no fim do período eletivo, que nada mais seria que a própria morte. De acordo com as religiões que procurei conhecer, se tirarmos uma nota baixa e formos reprovados, seremos punidos ou, talvez, enviados para algum lugar para aprendermos o que aqui não conseguimos. Muito bem, continua José, entusiasmado com o resumo da conversa. Mas se Deus nos envia para este mundo para aprendermos nesta escola da vida, Deus nos envia para cá? Partindo do princípio de que Deus existe, aqui nascemos por sua vontade. Certo, certo, continue. Como estava dizendo, e de acordo com o seu raciocínio, se não tivermos tirado nota suficiente, o que induz a pensar que depois de mortos em estado de alma, espírito ou qualquer outra forma que você imagine, poderíamos aprender no outro lado da vida o que aqui não conseguimos? Fosse assim, e seria notório que do lado de lá a escola é melhor. Agora, se essa escola é melhor, por que Deus nos manda para esta? Não sei onde você quer chegar. Você já ouviu falar em reencarnação? Já, mas não consigo entender como uma alma ou espírito possa reencarnar em outra pessoa. E a alma dessa outra? José sorri complacente e explica. Ninguém reencarna em ninguém, Atílio. O espírito reencarna e renasce entre a concepção e o nascimento de uma criança. Mas ela não se lembraria de nada. Essa é uma dádiva de Deus. Geralmente, nossos erros se relacionam com o próximo e, principalmente, com aqueles que nos são mais afins, e é junto deles, novamente, que teremos que reparar nossos males. Agora, imagine você, se nos lembrássemos de nosso passado. Seria muito difícil reajustarmos-nos com nossos desafetos do pretérito. Na verdade, a vida é uma escola, onde percorremos várias reencarnações, sempre em busca do aprimoramento espiritual. Nesse momento, os lampiões externos das casas já estão começando a ser acesos, pois que o sol já está quase que totalmente descido no horizonte. Papai, estou com sono, reclama Lucinha, vindo ao encontro de Atílio e aconchegando-se ao seu peito. Vocês me dão licença, mas minha filha deve estar muito cansada. Brincou o dia todo. Vai descansar também, Atílio, recomenda Afonso, e não tenha pressa em descobrir as verdades em que acreditamos. Raciocine sobre o que José lhe disse e não receie em perguntar nada.
Na verdade, você não precisa necessariamente acreditar no que seguimos como verdade religiosa. Atílio dirige-se então à sua casa, põe a filha para dormir e deita-se também. Não dorme de pronto, rememorando o dia de trabalho e a conversa que tivera naquela tarde. Muitas perguntas lhe acometem o pensamento. E com relação ao pai bondoso, justo e enérgico que seu Afonso lhe pedira para meditar? O pai enérgico faz com que os filhos façam as coisas certas, aplicando-lhes um corretivo quando erram, para que se recoloquem no caminho certo. Fica com esses pensamentos lhe rondarem no cérebro e acaba por adormecer, tendo um sonho como há muito tempo não havia tido. Um sonho com bastante nitidez, no qual sabe estar dormindo e sonhando. A riqueza de detalhes, os sentimentos que o envolvem, parecem estar de fato presentes às cenas que assiste, chegando mesmo a causar-lhe até um grande temor, pois que já não sabe mais se está sonhando ou vivendo aquilo.